Hoje nós teremos a presença da nossa irmã Gisele Riso, que é palestrante espírita, então eu rogaria a ela que fizesse a apresentação para nós nesse instante. Boa noite a todos. É uma alegria imensa estar aqui ao lado do nosso querido Divaldo, aprendendo sempre mais, e uma honra para mim poder estar aqui nessa casa de amor. Obrigado, Gisele. Então, agora eu vou passar a palavra para Divaldo Franco. Minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, paz seja conosco. Conforme prometemos, iremos passar hoje a mensagem que nos foi oferecida na última segunda-feira pelo Espírito Bezerra de Menezes. A gravação é doméstica, muito mal feita, e então o nosso interesse era que todos pudessem ouvir-lhe a voz, mas não está muito nítida. Apesar do excelente trabalho que a nossa equipe realizou, o Júnior e colaboradores, nós vamos preferir que vejam a comunicação, está a legenda ao lado, eu também irei ler. É um tema para reflexão, porque naquela segunda-feira, 29 de agosto, Dr. Bezerra completava 191 anos que se reencarnara no Ceará. Esse espírito de escola, conforme tivemos a oportunidade de falar, realizou uma das belas tarefas humanas na Terra. E até hoje, desde 11 de abril de 1900, no mundo espiritual, ele é o anjo guardião da nacionalidade brasileira. E através das equipes inúmeras de espíritos que ele dirige e comanda, o Brasil espírita mantém um respeito muito grande àquele que foi chamado o médico dos pobres, o Allan Kardec brasileiro. Então, nós havíamos dedicado esse dia à memória em comum desse espírito de escola. E para nós, nosso pequeno grupo, 26 pessoas na reunião mediúnica, foi uma surpresa quando ele, pessoalmente, veio saudar-nos e apresentar a sua mensagem de encorajamento, que nós deveremos reflexionar, meditar, para que o nosso dia a dia seja mais feliz e mais significativo. Vamos pedir ao Júnior para projetar a mensagem. Paz no coração. Quando o Evangelho é muito discutido, a sua vivência faz-se tarde demais. Agora, hoje, é o momento exato de nossa rendição. Não há mais tempo solar para elegermos condutas que a doutrina da verdade já nos delineou há mais de um século. A humanidade, Jesus espera-nos paciente, misericordiosamente. A humanidade, nossa família por extensão do amor de nosso Pai, necessita de nosso carinho neste momento e não depois. Não nos permitamos arrepender pelas ações de abnegação e renúncia em favor da iluminação terrestre e assumindo um compromisso conosco nesse trabalho de luta e de transformação, de modo a apressar-lhe o conteúdo vibratório. Então, no futuro, cada qual ofereça o que estiver ao seu alcance, e se a sua for a dádiva
do tamanho do grão de mostarda, com certeza reverdecerá o deserto dos corações humanos. Nunca deixemos de perseverar nos objetivos elevados. O fruto que não se apresenta hoje surgirá no momento oportuno para a ceifa de luz. Desta forma, alegrai-vos, mesmo dentro dos limites e possibilidades da evolução. O Senhor está conosco e marcha à frente. Carinho especial do servidor de sempre, Bezerra. Nós iremos imprimi-la a fim de distribuir com aqueles que tiverem interesse. Nesta síntese, revela-se a grandeza da alma gloriosa do Dr. Bezerra. Logo na primeira frase, quando ele nos fala que é mais importante viver o Evangelho do que discuti-lo, eu estive pensando, por volta de 1950, eu estava em Pedro Leopoldo com Chico Xavier. E nós havíamos ido visitar uma senhora de 90 anos e sua neta de 62. Ambas carentes, muito necessitadas, em uma pequena vila próxima a Pedro Leopoldo. A história dessas duas senhoras é das mais impactantes que eu já li, vi ou comentei durante toda a minha existência. Uma síntese está em um livro publicado pela Federação Espírita Brasileira, Vozes do Grande Além, que são mensagens recebidas por Chico Xavier nas sessões mediúnicas de quartas-feiras em Pedro Leopoldo. E um deles, o espírito venerando da avó, veio agradecer a existência penosa que havia tido na Terra. Naquela oportunidade, nós fomos visitá-las em corpo físico. E eu me comovi como nunca nem depois aconteceu em tal profundidade. Porque nos acompanhavam um dos diretores do então poderoso Banco do Estado de São Paulo. Era um empreendimento bancário no qual 4 diretores administravam essa entidade poderosa da capital paulista. E um deles era espiritista, casado com uma senhora inglesa e muito amigos de Chico Xavier. Periodicamente, iam de São Paulo às sextas-feiras para participar da reunião pública e para visitar os casos dolorosíssimos aos quais Chico Xavier dava assistência pessoal. Então, formávamos um pequeno grupo, quando Chico nos convidou a visitar aquelas duas almas gloriosas pelo sofrimento. Fazia muito frio, era mês de junho, em Pedro Leopoldo. E quando chegamos, a veneranda de 90 anos estava vestida com tecido muito ralo, sem outras peças interiores, e estava arroxeada de frio. A esposa do diretor do banco estava com um capote de alto preço que ela adquiriu em Nova York, numa das suas viagens. E quando ela viu aquela senhora a tremer de frio, a situação do barraco em uma área deserta, e viu a neta de quem ela tomava conta,
um caso característico de deformidade desde o nascimento. O rosto normal e o corpo, como se fosse um parafuso, não media 6 palmos da minha mão. Então aquela senhora aturdida atendeu-nos, foi muito gentil, visitamos a sua netinha, e então a dona Lúcia, com a maior naturalidade do mundo, tirou o casaco de peles e vestiu na criatura, que não tinha ideia do que se estava passando. Eu fiquei profundamente surpreso. Nunca havia visto tão espontâneo ato de caridade. E feita com tal simplicidade. O senhor dizia, ela era rica. Sim, mas eu conheço pessoas mais ricas do que ela. E acredito que, pelo menos diante de mim, nunca tiveram um ato algo semelhante. Continuamos ali, dona Lúcia passou a experimentar o frio, que estava de 6 a 7 graus. E nesse ínterim, a velhinha foi ao que seria a cozinha, e ali mexeu com a cinza, o casaco sujou-se, e ela voltou ingênua. E o Chico teve essa expressão. Aí, hein, já tirou o selo, porque estava uma borra de cinza de alto a baixo, e ela nem se dava conta do que estava sobre o seu corpo. A história dessas duas vidas que eu já contei aqui, e numa hora qualquer poderei repeti-la, me comoveu profundamente. E nessa noite, Chico Xavier, conversando conosco, disse, elas duas, do tempo de Fernando II de Espanha, no século XVI, estão em um caráter de redenção. Ainda viverão algum tempo, mas devem desencarnar neste fim de ano. E o gesto de Dona Lucy sensibilizou também a doutor Bezerra. E ele nos conclama a fazer a caridade, fazer o bem, sem muita conversa fiada. E cunhou esta frase: quando a caridade é muito discutida, o socorro chega tarde. Eu tenho ouvido pessoas que dizem, eu queria fazer uma casa de caridade, mas tem que construir um edifício, e enquanto constrói o edifício, o povo morre. Outros pretendem uma ajuda do governo, dê R$20. Ontem, em nossa caravana de atendimento aos idosos, a nossa responsável ficou muito comovida, porque uma senhora muito modesta acercou-se-lhe e com a mão dobrada segurou-lhe a mão e disse, eu gostaria tanto de ajudar os meus irmãos. Havia bem dobrado o papel de R$10. Mas há tempos, nós temos um dos maiores colaboradores nossos, o nosso tesoureiro aqui me está ouvindo. E, periodicamente, essa senhora manda R$5. Nós fazemos uma carta de agradecimento que custa muito mais, mas agradecemos, mandamos uma mensagem, louvamos. Ela não está esperando quando tirar na loteria, com muita gente. Divaldo, peça a Deus para eu ganhar na loteria, porque se eu ganhar, eu digo comigo, nunca mais eu lhe vejo. Eles querem negociar com Jesus Cristo. Mas como Jesus já nos conhece, a pessoa não tira nem na loteria, nem na lataria, em nada. E fica jogando. Para quando for rico, que não está nessa encarnação, ajudar os pobres. Pois bem, aquilo me comoveu tanto. Ajudar agora
ajudar conforme ocorra. Ou não é nós encontrarmos alguém, eu vou pedir a fulano. Eu chamo essas pessoas de bom coração. Elas têm aquele bom coração, mas quem faz o trabalho é outra. Eu vou pedir a fulano, a irmã Dulce, vou pedir lá no hospital, vou pedir ao doutor fulano, ao doutor Beltrano, mas a mãozinha de estátua de mármore não abre. O que o doutor Bezerra sintetizou também noutra frase. Primeiro, abra a mão, depois abre o coração. E para justificar a sua frase, quando a caridade é muito discutida, o socorro chega tarde. Ele contou que certa feita na Rússia, em 1894, no Teatro Bolshoi, passava uma peça a respeito de um personagem cristão. Lembremos que o cristianismo russo é ortodoxo desde o ano de 1500. Dessa forma, o ator conseguiu sensibilizar o seleto auditório. Numa frisa de luxo estavam duas jovens duquesas, muito ricas. E a peça falava da atividade cristã. Elas comoveram-se muito. E quando terminou, o rei morre na apresentação. Elas ficaram muito tocadas. E ao sair do teatro, no mármore ao lado da bilheteria, elas viram um mujique, um trabalhador do campo, um pobre, deitado, encolhido. A temperatura era negativa. Uma delas estava com um casaco de vison, a outra com outro de maior preço, bem agasalhada. Mas como estavam comovidas, elas, assustadas, disseram, meu Deus, uma delas se aproximou, tirou o casaco, e quando ia colocar no paciente, a outra disse, que é isto? Esse casaco custa uma fortuna. Chegamos em casa, tomamos o nosso samovar, e você manda um agasalho, um cobertor de frio. O lacaio vem trazer algo que vai aquecer, mas que não é tão caro. Então a outra se deteve e vestiu o casaco. Foram. Cuidaram de tomar o chá. Foram deitar-se. Porém, pela manhã, mais cedo, aquela que teve o gesto que não concluiu, lembrou-se que não havia mandado agasalho para a pessoa lá na porta do teatro, esqueceu, não tinha o hábito. Então ela pegou um cobertor e algumas peças quentes, chamou um lacaio, mandou preparar a carruagem e foi ela própria levar. Qual surpresa? Quando ela chegou, aquela pessoa morreu congelada. Daí, quando se discute a caridade, o socorro chega atrasado. Isso nos deu motivo para iniciarmos uma atividade. Ainda não tínhamos a mansão do Caminho. Porque me chamava muita atenção, eu residia na calçada. Ali na estação dormiam dezenas de pessoas, ao relento. E também sob a platibanda de casas comerciais, o povo de rua estava passando ou iniciando essa prática, dormir na rua. Viva a Covid! Então, eu disse ao Nilson, quem dera, eu tenho muito jeito de lidar com criança, porque eu fui professor primário, mas com idoso eu não tenho jeito, me irrita um pouco. Então, para me vencer, eu vou começar a atender idosos. E perguntei a Nilson, você me acompanha? Era um devotado trabalhador de Jesus, disse, acompanha não, eu vou com você. Acompanhar é estar ao lado, mas eu vou trabalhar com você. Nós conseguimos comprar uma casa no bairro do Uruguai,
que custou 17 mil cruzeiros. Era uma fortuna. Hoje seriam 100 mil reais. Pintamos, quer dizer, caiamos, ajeitamos o piso, que era pântano, fizemos um quarto amplo. E como não tínhamos outro meio, alugamos uma carroça. Elas tinham a carruagem, mas no nível igual, nós tínhamos uma carroça. Tudo proporcional. E saímos, Nilson e eu, sentados na carroça, e o carroceiro perguntou, o que é que nós vamos fazer? E dissemos, vamos recolher algumas pessoas que estão dormindo aí na rua. Havia ali perto da calçada a 7ª região de saúde, e ficavam muitos doentes esperando vaga, atendimento. E nós pegamos 8 pessoas, 8 homens que estavam no estado deplorável. Feridas heróicas, situação de desgaste incomparável. Eu perguntei, vocês querem morar numa casinha? Terão garantido uma sopa, alimento, uma cama, os tecidos. E nós mesmos não tínhamos médico, não podíamos pagar médico, até que Deus mandou um veterinário. Olha, não morreu ninguém com veterinário. E esse veterinário me deu uma lição moral, educativa incrível. Porque quando ele me disse, eu sou veterinário, eu disse, meu Deus. Não disse a ele, mas pensei, e agora? Ele disse, Divaldo, não pense mal dos veterinários. Porque o médico que trata de gente, eu estou com uma dor aqui, eu estou com uma dor aqui, e já se receita. Mas os animais não falam. Precisa ser muito bom médico para saber qual é o órgão que está afetado. Eu nunca tinha pensado nisso. Então, daí, de vez em quando, eu consulto um veterinário. Porque ele, melhor do que eu, sabe das minhas dores. E aí nós começamos a Casa de Jesus. Botei assim, Casa de Jesus. Quando a caridade é muito discutida, o socorro chega tarde. O mais era lama dali do Uruguai. A vida é curiosa. No 3º dia, chegou um fiscal de saúde. E com toda a empáfia de um alto funcionário governamental, ele me disse, mas não pode. Eu disse, não pode o quê? Ter esta gente aqui. Eu disse, por que não pode? Ah, porque necessita obedecer aos requisitos de higiene. Aí ele me disse de memória tudo que não era dele. Precisava isso, precisava varrer, precisava tomar banho, precisava... Eu sei que o rapaz... Eu digo assim, nossa, que aula de medicina. Eu vou lhe levar ali, no posto de saúde, para você dizer isso. Porque deve ter uns 40. Eu apenas estou começando, porque vai piorar. Portanto, pode botar uma tabuleta aí. Ele disse assim, nós vamos fechar. Eu era mais atrevido, né? Eu digo assim, eu duvido. E para que não tenha dúvida, vou arrancar a janela e a porta. Aí não precisa fechar, porque ele está aberto. E de imediato arranquei as 2 janelas da casinha da rua Regis Pacheco, a porta, chamei pessoas, bota no fogo. Porque a casa de Deus tem que estar aberta para agora. A pessoa está com parto. Aí vai dizendo, guarda isso para amanhã. Não tem jeito. Nós fizemos 3 partos numa Kombi. Pela madrugada, que era muito deserto, Nilson trabalhava no correio, então ele encontrava mulheres indo procurar ônibus para ir para a Piscina Bambino, que era maternidade, e botávamos no carro e não dava tempo. Então nós criamos o nosso centro de parto normal, que já produziu mais de 6 mil partos. Então não precisa avisar, vem para fazer os exames. E se não vem na hora H, como já aconteceu, a criança chega a nascer na sala, porque tira do carro da ambulância. Nós temos uma ambulância 24 horas, com 4 choferes, aguardando qualquer necessidade, lá parada, para ir buscar, para levar, para emergência.
Portanto, mais de 6.000 vidas. Porque enquanto alguns discutem a caridade, a gente faz a caridade. E a nossa Casa de Jesus atendeu casos, inclusive de uma ex-embaixadora do Brasil, que chegou à máxima ruína no governo do presidente Hermes da Fonseca. E nós encontramos na rua, depois de um câncer e de uma varíola, que ele amputou a perna, e levamos para a Casa de Jesus sem saber. E ela era uma ex-diplomata que falava 9 línguas. E morreu nos meus braços. Morreu asfixiada por lombrigas. Então foi algo inesquecível da minha juventude. O que quero dizer? Dr. Bezerra vem agora e nos diz para não discutir muito o Evangelho. Eu conheço teólogos famosos, pessoas inteligentíssimas, que ficam discutindo onde é que está a vírgula, é aqui, é ali. Esta frase, eu sou o caminho, a verdade e a vida, está no Evangelho. Alguns teólogos discutem, não é eu sou o caminho, eu sou. E então modificam quando chega na verdade, porque se Jesus é a verdade e a verdade é Deus, ele seria Deus. E então fazem a adaptação. Mas enquanto isso, o povo está morrendo de fome e o caminho está fechado, a verdade está apagada, porque nós estamos mais no verbo, nas discussões. Eu vejo na internet espíritas ou pessoas que estão vinculadas, debatendo, como Kardec disse, isto ou aquilo, porque são fúteis, são teóricos, fogem e exibem o ego, um ego maravilhoso, mas nunca fez nada. Vem Dr. Bezerra, 191 anos depois que deixou a lei, nos convidar para discutirmos menos e fazermos mais. Que importa se nós somos luteranos, se nós somos maçons, que não é uma religião, se nós somos muçulmanos ou ateus, e fazemos o bem, em nome do bem. O que é que importa? A nossa crença não alimenta ninguém, nossos atos alimentam. Daí eu tive o atrevimento de trazer a mensagem do Dr. Bezerra para nós, que estamos educando os nossos instintos na busca da ação da caridade. Porque o Espiritismo proclama que sem a caridade não há salvação. Salvação no sentido, não há paz, não há vitória. A caridade é o nosso caminho. Fazer a outrem conforme gostaria que outrem lhe fizesse. Para concluir, eu estava no Rio de Janeiro e voltava de um estudo do Evangelho na residência de uma amiga. Eu me hospedo no Flamengo, numa avenida curtinha, a Oswaldo Cruz, entre o Flamengo e o Botafogo. E então eu vinha à vontade, estava de Alpercata e passava por uma rua arborizada, quando alguém me pegou assim, me puxou. Naquele tempo quase não havia assalto, havia ladrão de galinha. Agora não, agora há técnicas de assalto. Da Europa está havendo assalto a automóveis de luxo, o assalto do relógio. Isso é a última palavra, é a última moda. Quem tiver relógio, bote no braço direito, porque o bandido vem pelo lado esquerdo, quebra o vidro e arranca. Em 2 motos. Bom, mas naquele tempo não havia, e me puxaram assim para baixo da árvore e me agarrou. Eu fiquei asfixiado. Eram as 10 horas da noite, e aí olhei, era um rapaz de uns 27 anos. Eu tinha, nessa época, uns 60, 65. E então eu não sabia o que é que aconteceu. Ele me disse, é um assalto. Eu disse, ai meu Deus. E eu me esqueci do relógio em casa. E quando ele perguntou, quanto tem aí? Eu disse, nada.
Como não tem nada? Eu digo, eu não sabia que ia ser assaltado. Aí eu não trouxe nada. E aí eu perguntei, eu já conheci a história do Dr. Bezerra, e agora, Dr. Bezerra, que faria Jesus com o assaltante? E na minha mente, no coração, eu ouvi o pensamento a dizer, amava e tentava dizer que ele está enganado. Mas aí eu olhei para o sujeito, senti algo na barriga, ele vai ver que é uma faca. Sabe que a gente tem imaginação? Deve ser um punhal aqui na minha barriga. E me segurava assim. E então, primeiro, eu voltei ao normal e disse assim, me solte. Você me agarra aqui 10 da noite, eu sou mais ou menos conhecida aqui no bairro. As pessoas passam, vê nós dois agarrados assim, até explicar que borboleta do elefante vai ser um trabalho. Ele me largou. Eu digo, nossa, eu vi que eu tinha autoridade, ele me largou. E então aí eu vi a mãe dele, em espírito, e conversei, como o doutor Bezerra disse. Ficou meu amigo, e durante uns 30 anos foi meu guarda-costas do Rio de Janeiro, quando eu ia fazer palestra da Baixada Fluminense, e num lugar muito tranquilo chamado Belfort Roxo. Então, fazer ação. E eu lhe perguntei, anos depois, por que você não me matou? Porque ele era um ex-presidiário em liberdade condicional. Ele me disse, tio, eu passei a ser tio dele. Quando o senhor me olhou, ele disse assim, meu filho, só minha mãe me chamava assim. Ninguém. Todos diziam que eu sou um desgraçado, um bandido. E o senhor falou pensando que era minha mãe. Então eu disse, é uma covardia eu matar esse homem, porque o senhor era a prova de que eu não estava cumprindo a liberdade condicional, não podia assaltar, eu estava em liberdade condicional. E então eu me senti covarde e fiquei seu amigo desde então. Ficamos amigos, eu me tornei tio dele, hoje eu sou tio-avô dos filhos dele. Então, o Evangelho é uma maravilha. Antes de tomarmos uma atitude, perguntemos, o que faria Jesus em meu lugar? E, se possível, façamos o que Jesus faria em nosso lugar. Depois eu trarei, quando impressa, a mensagem para distribuir. Passemos agora ao nosso segundo trabalho. Muito bem, vamos agora então responder as perguntas que nos foram formuladas aqui pelos canais virtuais e também algumas que nos chegaram de forma física. Então, Gisele, a primeira pergunta aqui para você, que vem de Thalita, e diz o seguinte, como uma pessoa pode ter certeza de que está em processo de incorporação mediúnica? Bom, Thalita, é importante observar alguns sintomas fisiológicos, porque a mediunidade ela é uma condição do organismo. Então, normalmente, quando nós estamos incorporados em processo de associação mediúnica, temos taquicardia, as mãos ficam geladas, nós começamos a ter pensamentos que não condizem com os habituais que nós temos. Então, nós precisamos prestar muita atenção nesses sintomas e procurar sempre uma casa espírita para que possamos estudar, né? Estudar toda a codificação, termos uma orientação de alguém mais experiente que possa dizer como nós vamos desenvolvendo a mediunidade, porque devagarinho, acompanhando, né, os estudos, começando a participar das reuniões mediúnicas, nós vamos aprendendo a nos conhecermos melhor, a sabermos o que é nosso e o que é influência espiritual. Lembrando sempre que nós estamos a todo momento acompanhados por espíritos, né? Nós somos médiuns 24 horas por dia, 7 dias da semana. Então, é importante que a gente estude justamente para perceber o que é nosso e o que está vindo do mundo espiritual nos influenciando, para que a gente tenha esse controle da nossa mediunidade. Obrigado, Gisele. Divaldo, dentro do aspecto mediúnico, uma pergunta de Lívia, ela
pede que a gente fale um pouco da condição de sonambulismo. O sonambulismo não é uma faculdade mediúnica, é uma faculdade anímica. É o próprio espírito que se desloca do corpo e bloqueia a consciência. É uma faculdade normal, não é paranormal, porque não tem interferência com outros. No entanto, os bons espíritos se utilizam dessa faculdade normalmente quando a pessoa se deita e se desdobra para poderem dar comunicações ou levar o paciente a encontros nos quais podem fazer revelações. Podem também trazer espíritos adversários para ser orientados. É muito fácil educar o sonambulismo. A pessoa sempre procurar revestir o inconsciente com ideias boas, mandar para os arquivos mentais aspirações superiores. Quando eu comecei a ter estados sonambúlicos na infância, a levantar da cama, sair de casa, ser pegado na rua, em absoluto transe de consciência, adormecido, eu descobri que poderia preparar esse fenômeno, projetando na minha alma, de forma consciente, as aspirações da tarefa mediúnica. Então eu planejava como será o mundo espiritual. Gostaria tanto de, no estado sonambúlico, em que estarei fora do corpo, ao corpo ligado, ir a alguma região. E, nesse sentido, minha mãe, que era desencarnada, começou a me ajudar. E foi educando esse fenômeno orgânico do sonambulismo. Ele é mais comum do que parece. E qualquer um pode exercitar. Há várias obras muito boas a esse respeito, sem necessidade de estudos esotéricos mais profundos. Daí, o fenômeno mediúnico é sempre quando tem interferência do além, ou de seres encarnados. É, portanto, algo que facilita o intercâmbio com outra pessoa. O sonambulismo é um fenômeno da própria alma. Portanto, o hipnotismo são manifestações da nossa mente sob o comando do espírito encarnado. Gisele, uma pergunta de Patrícia. Uma pessoa que é assassinada, ela pode ter resgatado alguma dívida? Nós todos estamos resgatando aqui no mundo, né, de provas e expiações. E toda ação gera uma reação, né? Todo o efeito, ele provém de uma causa. E como nós sabemos que Deus é Pai de amor e justiça, Ele não vai permitir que se pratiquem nenhum ato contra os seus filhos que não estejam de acordo com as nossas próprias ações. Se não foi desta vida, foi de ações de vidas passadas. O que eu quero dizer é que tudo aquilo que nos chega, da forma que nos chega, é porque é nosso, né? Não errou de endereço. E se alguém tem essa fatalidade da desencarnação através de um assassinato, certamente está resgatando débitos do passado, né? Então, a lei de Deus, a lei de justiça, está entrando em ação nesse momento. Obrigado, Gisele. Ivaldo, uma pergunta de Maria. Você poderia falar um pouco sobre o ectoplasma e um trabalho de cura? Todos sabemos que a célula é constituída de 3 elementos. Ectoplasma. Plasma de fora. Ecto é uma palavra grega que significa fora. O ectoplasma é a energia que nós eliminamos, visível ou invisivelmente. Aqueles que são portadores de mediunidade de efeitos físicos, essas emanações vibratórias condensam-se. Elas são eliminadas
pelo aparelho respiratório e às vezes também pelo ouvido. E uma grande médium, Madame Berrault, em Paris, eliminava pelo sexo. Portanto, não se pode dizer que há uma canalização única. Mas pelo aparelho respiratório, à medida que nós expiramos, esse oxigênio com gás carbônico condensa-se. E aquela parte superior da célula, o ectoplasma, a de fora, dilui-se e é eliminada. Com essa energia, os espíritos utilizam-se e revestem-se, porque eles estão em perispírito. Eles são o modelo organizador da forma. Essa energia colocada neles, como numa casa de abelha, nós passarmos a cera, aqueles orifícios parecem agora entupidos e nós vemos a massa. Então, esse ectoplasma é distribuído aqui e em todo lugar, nas sessões, na etapa final, dias de quintas e sábados, quando aplicamos os passes. E os médiuns, estendendo as mãos e respirando ao ritmo da prece, eliminam ectoplasma, por enquanto, naturalmente, no estado original. Mas se fosse num ambiente mais próprio, isso se condensaria para as materializações. Portanto, o ectoplasma é uma energia da própria célula, ao invés do citoplasma, do centroplasma, o ecto, a parte externa se dilui, e é tão curioso que os médios de materialização, quando terminam uma reunião, perdem de 3 a 5 quilos do peso normal. O William Crookes, o grande investigador da materialização, ele colocava a médium numa balança elétrica, porque à medida que o ectoplasma se vai diluindo, é a energia que está gastando. E a médium sempre consumia muita energia. Às vezes diminuía também da altura, a ponto de diminuir 10 centímetros nos controles feitos nas materializações. Eu falei aqui sobre o médium Peixotinho. Ele era portador de materializações luminosas. Os espíritos apareciam como se fossem um vidro fosco com uma luz por dentro. Daí foi escrito um livro pelo delegado de polícia de Minas, chamado Ranieri, intitulado Materializações Luminosas. E ele fez várias dessas materializações na casa do Chico, que autenticou, escrevendo a esse respeito. Daí o ectoplasma tem essa finalidade e é aplicado para curas, como também para prejuízos morais, porque depende do indivíduo. Se o seu caráter é venal, seus valores não são éticos, ele produz uma energia desse quilate e transmitem-nos. É a questão do chamado olhado. Aqui na Bahia, principalmente em Salvador, o olhado é famoso. Daí as pessoas bonitas, cuidado, e os feios também, porque há quem tem inveja de gente feia. Eu não acreditava absolutamente, durante muitos anos. E eu sempre tive pequenas manias, psicoses. Colecionar. Eu colecionava caixa de fósforo, colecionei figura de sabonete Eucalol, isso há milhões de anos. E então eu colecionava violeta dos Alpes. Como eu viajava muito, onde eu via uma violeta dos Alpes, eu tinha todas classificadas aqui no espaço. Quando não me davam, eu roubava. Como que não quer nada? Meu Deus! E tirava uma folhinha, botava no bolso, porque basta plantar uma folhinha. E uma amiga minha também colecionava a violeta dos Alpes. E como bons indivíduos colecionadores, nós nos disputávamos. Eu ganhava, é claro. E depois que eu fiz a minha primeira viagem à Suíça, eu me apaixonei por uma outra flor, o Edelweiss, aquela flor que dá no gelo, e que ficou célebre no mundo da música eu esqueci o nome do filme, A Noviça Rebelde. Pois bem,
Então, eu consegui uma muda de Edelweiss e colocava no gelo. Me dava um trabalho, porque tinha que renovar o gelo, tinha que cuidar e fazer isso. Era um filho doente. Bom, e a minha amiga, de vez em quando, assim, Divaldo, posso ver sua coleção? E eu dizia, mas é uma coleçãozinha de nada, hipocrisia, de nada, tal. E ela olhava e dizia assim, essa eu não tenho, este homem impressionava. E certo dia ela veio, e eu tinha o meu tesouro, o Edelweiss. Ela olhou tudo e disse, eu queria até lembrar que uma amiga da Suíça me trouxe este exemplar de Edelweiss. Ela falou, foi o O maior. E olhou. Bom, quando nós saímos, ela disse assim, olha, Divaldo, é bom você rezar pelo Edelweiss. Eu disse, mas por quê? Ele ficou obstinado? Eu disse, não, porque eu tenho um olho que mata até criança. Essa superstição eu não acreditava. Ele pôs o olho dela e disse assim, que olho assassino? Muito bem. Não acreditei. Olha, porque às vezes, eu não sei, quando eu gosto de uma coisa, emborrece, adoece, quebra. Eu não acreditei, mas não custa nada ir olhar. Ela saiu, eu dei um adeuzinho e corri. A flor, o Edelweiss, estava caída na boca da lata. Eu disse, meu Deus, que dei um passe. Vocês não fazem ideia. Orei, Pai Nosso. Só não orei alemão porque eu não me lembrava de algumas palavras. Meu Deus, não faça isso comigo, tal. No dia seguinte, parecia que havia sofrido um calor de 40 graus. Eu fiquei impressionado. E perguntei a Joana. Eu digo, foi o olho dela? Joana disse, não, meu filho, não foi o olho, foi a mente. Quando a pessoa olha com cobiça, joga uma carga energética. E aí eu comecei a observar crianças que adoeciam depois do contato com certas pessoas. Pessoas que ficavam dispostas, se apresentavam, eram elogiadas por gregos e troianos, começavam a bocejar, a ter disposições estomacais. Eram as vibrações, através do olho, mas sobretudo da mente. No inconsciente, a pessoa diz assim, por que eu não tenho e ele tem? É o tiro de misericórdia. Então eu telefonei para ela. Eu digo assim, olá, fulana. Ela foi o Edelweiss, não foi o que foi. Vamos conversar. Eu quero orientar a sua mente. E ela se transformou no excelente médium de cura do câncer. Principalmente quando esses cânceres abriam em feridas. Tive casos daquelas exposições horríveis de pessoas que encontrava nas ruas e curar através da aplicação das mãos dela. Quero dizer, todos possuímos esta energia. Vai agora depender de como vamos aplicar. Se nós direcionarmos o pensamento. Quantas pessoas assim? Às vezes chega um médico e diz, eu já melhorei. Ele chegou. A onda vibratória de que é constituído o médico. E outras pessoas, olha, ele pode ser o que for, mas não gostei. A vibração. Daí nós vivemos num mundo de ondas, pensamentos, vibrações, ideias. É a tese de Albert Einstein. Eduquemos o pensamento e modificaremos o mundo. Gisele, quando iremos desfrutar de mais paz na Terra? Quando não teremos mais tantas notícias e atrocidades? Eu também gostaria de saber. Porque nós temos acompanhado, né, as palestras de Divaldo, o último livro que Filomeno de Miranda, Espírito, psicografou pelas suas mãos, No Rumo do Mundo de Regeneração. E é a pergunta que nós nos fazemos todos os dias.
quando que nós vamos melhorar enquanto humanidade? Quando que vamos viver em paz? E aí eu me lembro do seminário que Divaldo fez em maio a respeito de guerra e paz, e ele vai falar a respeito da paz íntima, em primeiro lugar. Então, nós não temos paz íntima, não temos paz no lar, no trabalho, no meio social que nós convivemos, e queremos que a Rússia e a Ucrânia façam a paz, estabeleçam a paz. Porque tudo começa no micro, para depois ir para o macrocosmo. Então, nós precisamos nos modificar intimamente, modificarmos as nossas ações, um trabalho de formiguinha mesmo. Eu gosto bastante daquela história que fala do passarinho que vai pegar água no bico para apagar o fogo do incêndio da mata, que ele não vai conseguir, né, apagar o fogo, lá, o incêndio da mata, mas ele está fazendo a parte dele. Quem sabe outros passarinhos, vendo, observando a sua atitude, também se animem a se juntar a ele para tentarem apagar aquele fogo. Então, que nós possamos nos animar, nos encher de esperança, de fé, para fazermos o que a mensagem de Dr. Bezerra de Menezes vem nos convidar. Devagarinho a gente vai modificando o nosso mundo íntimo, modificando o mundo que está mais próximo a nós, e aí, por reflexo, a sociedade em que vivemos. Divaldo, uma pergunta aqui de Ivete. Quais as causas das doenças mentais? Comportamentos morais de vida anterior. Quando Humberto de Campos desencarnou, ele deixou um documento para ser aberto daí a 30 anos. Nesse documento, disse que ele falava a respeito da sua literatura, porque ele mantinha a literatura convencional e era um escritor extraordinário. Eu simpatizo com a obra de Humberto de Campos aqui na Terra e no além, através de Chico Xavier. Mas, sob pseudônimo, Irmão X, ele deixou uma literatura muito vulgar, politicamente baixa. E essa literatura estava em 20 volumes, que haviam sido vendidos, ainda na sua vida, a uma editora, por ele próprio. Mas a editora só poderia divulgar depois de passados 30 anos da sua morte. No além, quando ele se deu conta, a amargura foi tremenda. Porque ele escrevia por Chico Xavier mensagens incríveis. A gente podia comparar as palavras, o conteúdo, a emotividade, a virgulação. Ele era um dos melhores literatos para pontuar que a nossa língua é muito complexa. E passaram-se os anos, quando estava perto de completar 30, aquela firma faliu, o contrato foi rasgado e as obras originais foram queimadas. Então, ele teve a bênção de se poupar pelas obras grandiosas que fez no bem, anulando aquelas que publicou fabricando mal. Mas imaginemos, por exemplo, esses autores como Goethe, que escreveu uma obra que levou ao suicídio centenas de jovens da Europa. Essa obra de Goethe foi proibida em muitos países. É a respeito de Werther, um jovem que se apaixona por uma mulher de meia idade casada e não consegue a sua meta. O estilo de Goethe, considerado o maior escritor de língua alemã e um dos pais da língua alemã, ele coordenou a gramática alemã. Através desse livro, foi excomungado, perseguido. E o livro Das Werther, a história do jovem Werther,
esteve proibida por mais de 50 anos. Até com o tempo, ela pôde ser literariamente observada, e aqueles jovens apaixonados do romantismo do século XIX, que eram, como hoje, os drogados da televisão, mudaram completamente, porque a cultura também mudou, as concessões afetivas modificaram, e etc. Pois, segundo notáveis autores mediúnicos, Goethe, esse gênio que nos deu obras como Mefistófeles, aquele momento em que o jovem faz um negócio com o diabo para ter uma vida quase eterna na matéria, sofreu no além barbaramente. E ao reencarnar-se que o fez ou que vai fazer, virá com distúrbios mentais. Aquelas imagens torpes desse anedotário chulo, dessas revistas para adultos, estão dentro da pessoa, em imagens. Ao reencarnar, a mente fica aturdida e vê os transtornos esquizoides, paranoides, esses mais profundos de imersão no eu, tornando a pessoa quase que inexistente. Porque o efeito do mal é exatamente um tipo de punição daqueles que engendraram o mal. Em compensação, aqueles que escreveram obras, ou cartas, ou bilhetes, ou conforto, virão enriquecidos pela imaginação, pela experiência para o bem. Nós somos o que fizemos de nós. Gisele, uma pergunta que nos vem de Camila. O que é um médium intuitivo? Somos todos nós, porque todos nós temos um certo grau de mediunidade. A partir do momento que todos paramos para conversar com o nosso anjo da guarda, o nosso guia espiritual, nós recebemos de volta a intuição, a inspiração. Mas para isso nós precisamos fazer esse silêncio interno, pararmos para ouvir a resposta. O que acontece é que muitas vezes a gente diz assim, eu não tenho nenhum tipo de mediunidade, eu nem consigo ouvir o meu mentor. É porque não para ouvir, né? Nós temos a vida muito corrida, o dia a dia, a rotina, e às vezes esquecemos que precisamos parar para conversar com a divindade. Então, a inspiração ela nos chega sempre. Basta que a gente se conecte com as forças superiores da vida, superiores e inferiores é possível também, né? Se nós não ficarmos vigilantes, a gente também pode ser teleguiado pelas entidades que nos querem mal, que querem que a gente cometa atos infelizes, mas então que a gente busque intencionalmente a conexão com as forças superiores, através da prece, através da oração. E aí, então, nós vamos ser inspirados pelos bons espíritos. Obrigado, Gisele. Divaldo, a Aline pergunta o seguinte: algo de cunho espiritual pode dificultar o desenvolvimento da fala em crianças com 2 ou 3 anos? Pode, sim. A criança está com o espírito velho. Nós vimos a imagem infantil, mas o que está ali é um espírito com muitas experiências, boas e más, com amigos e inimigos. E ao início da reencarnação, esses inimigos interferem no processo existencial. Podem prolongar o desenvolvimento orgânico, intelectivo, emocional da criança. Nos casos da linguagem muito atrasada, de certas reações nervosas, sem que haja dilacerações cerebrais, problemas genéticos que produzem, através dos passes, através do diálogo enquanto a criança esteja dormindo. Como diálogo? Falar com ela, até o dia em que ela vai despertar e dirá que teve um sonho. Nesse sonho deu-se a cura e ela muda totalmente
porque se liberta daquele espírito obsessor. Daí vale falarmos com nossas crianças coisas boas, explicarmos, sem fantasias, sem mentiras, usarmos a lógica, a razão, o amor e a severidade. Educar. E educar vem do latim educere, arrancar de dentro. A criança é um espírito. Esse espírito tem conhecimentos que nós temos que trazer à realidade, antecipar. E muitas coisas graves que acontecem na família provocado pela criança são os obsessores desejando criar embaraços domésticos. Gisele, uma pergunta que nos chega de Ricardo. Ele pede para falar um pouco sobre o significado de uma passagem do Evangelho que diz o seguinte: pecado por pensamento. O que significaria isso, pecado por pensamento? Porque nós vivemos num mundo vibratório e os nossos pensamentos, eles possuem vibração, energia. Embora nós não vejamos, os médiuns videntes, os espíritos, conseguem enxergar formas de pensamento, que são os pensamentos que nós temos fixamente. Aqueles corriqueiros que sempre estão conosco, aqueles pensamentos que vêm a todo momento. Vamos dizer, eu tenho uma ideia fixa de me vingar de alguém. E aí eu vou bolando esse plano na minha mente. E aí, então, eu vou criando fluidicamente aquela ação, que ela se torne, então, visível para as entidades que estão ali me acompanhando. Portanto, existe já no mundo da ideia. Eu posso já estar num ponto de maturidade espiritual e não cometer aquele ato, ou eu posso simplesmente dar sequência e partir para a ação, porque tudo começa no pensamento. Então, o pecado por pensamento é nesse sentido. As coisas que nós intimamente desejamos, aquilo que nós gostaríamos que ninguém soubesse, esconder, às vezes, até de nós mesmos, porque ainda somos seres imperfeitos. Mas existe em nós ainda essa tendência, essa vontade, esse desejo. O ruim é quando nós não conseguimos controlar e reconhecer que está errado, que está equivocado. Porque é um processo de educação espiritual, de aprendizagem. Nós começamos, nós primeiramente, nem sabemos que estamos errando e cometemos o erro. Depois, nós despertamos para o sentido de que aquilo que nós estamos fazendo é errado, então nós ficamos apenas com aquilo na ideia, já não praticamos mais. E aí, a última fase vai ser quando nós nem sequer vamos pensar mais no mal. O bem vai ser a palavra de ordem, né? Nós agiremos no bem e pensaremos no bem. Então, tudo começa realmente no pensamento. Obrigado, Gisele. Divaldo, Francisco, o avanço das relações humanas na direção dos ambientes virtuais e simulações da realidade além do hiperconsumismo traz algum perigo real para o progresso da humanidade? A depender de como são dirigidas essas relações. Nós vemos que as grandes nações, ao invés de protegerem as pequenas, como Kardec propõe, combatem-nas para ligá-las aos seus verdadeiros impérios. Nós vemos isso na antiga União Soviética, na OTAN, um lado e o outro do mundo. Daí esses relacionamentos internacionais, um dia serão feitos em outras bases, com o objetivo essencial não de equilibrar as finanças dos poderosos, qual ocorre na Suíça cada ano, em que os mais poderosos 10 vão debater o problema das moedas, objetivando, sobretudo, uma igualdade, um socialismo, em que todos tenham valores adquiridos com o próprio suor. E aqueles que estejam impedidos tenham direitos legais de ser amparados, porque, do ponto de vista sociológico, ninguém tem culpa da miséria de nascer no lar infeliz.
de não ter uma inteligência que lhe faculte um trabalho compensador para as questões da alimentação de primeira urgência, como ocorre hoje. Cada dia, nós recebemos novos impostos. Os produtos de primeira necessidade aumentam. Aquilo que antes da pandemia custavam o salário, hoje vale mais de 1,5 salário, sem que os salários hajam compensado. Então, são questões internacionais que visam o chamado malfadado PIB para enriquecimento de alguns e pobreza infinita de milhões ou de bilhões. Daí, à medida que nós vamos adquirindo valores e multiplicando esses valores, pensarmos em termos sociológicos, humanos, coletivos. Arrancar a pessoa da miséria. Ao invés de ficar mantendo na miséria, arrancar. Certa feita eu visitei uma instituição e a diretora da instituição me disse, ipsis verbis, olha, Divaldo, esta é neta de uma família que nós ajudamos, a avó, a mãe e a neta. Eu disse, como é que você pode manter 3 gerações na miséria? Que a avó estivesse na miséria, bem, que ajudasse a que o filho ou a filha fosse trabalhar também. E não ficar dando o alimento e a pessoa em casa ociosa. O nosso trabalho é transformar a miséria em salário. Aos 95 anos, eu trabalho 16 horas. Então, não é justo que uma pessoa que tem 70, só porque é pobre, eu tenha que sustentar. Não é caridade, é vício. Se ela está doente, se lhe faltam recursos, valores intelectuais, sociais, é lógico. Mas não isso assim, coitadinho. Mas por que coitado? Enxerga, fala, anda, pode trabalhar. Nós vemos aí diariamente pessoas que venceram, não têm braços, não têm pernas, homens tronco, apenas do umbigo para cima, e que têm uma vida perfeitamente normal, pela luta tornando-se modelos para a humanidade. Então, enquanto as nações não entenderem que a política é uma ética e não um campo de batalha para eu pegar o maior quinhão. Eu vejo a defesa de pessoas nesses dias, não é nenhum ideal, é para pegar o seu quinhão. Fulano vai me dar mais. Alguém de uma entidade nacional muito significativa me disse, por que eu não vou fazer disto? Se eu não votar em fulano ou beltrano, eu vou perder. Mas se não votar nele, milhões vão se salvar. Então, para eu não perder, deixa como está para ver como fica. É a sociedade materialista. Até tem religião, mas a conduta é eminentemente materialista. No Jornal à Tarde de hoje, há 2 artigos extraordinários. Na 3ª página, um dos meus filhos me levou para ler. E um deles termina com uma frase maravilhosa sobre a democracia, que hoje é considerado regime detestável. E então fala que a democracia é o direito de ir e vir, de liberdade de consciência, de direitos com respectivos deveres, etc. E então, Joana de Ângeles me disse uma frase de Nietzsche. Ela disse, diante da circunstância atual, a beleza e o amor irão salvar a realidade dos dias presentes. Como nós necessitamos de amor para enfrentar algumas situações. E necessitamos de beleza. Quando nós amamos, o mundo se torna róseo.
Então, por isso, o Cristo estabeleceu o amor como base da sua doutrina, da sua filosofia. Chegamos então ao final do nosso Conversando sobre o Espiritismo do dia de hoje e convidamos Gisele para que faça então a sua despedida de nós. Gostaria de agradecer a oportunidade mais uma vez e dizer que, se nós admiramos o orador, o médium Divaldo Pereira Franco, eu gostaria de dizer que o homem Divaldo Pereira Franco é ainda maior. Nós nos admiramos cada vez mais com o seu exemplo de vida, a sua renúncia, a sua abnegação, e convidamos a todos que possam vir conhecer, aqueles que não conhecem, a instituição Mansão do Caminho, conversar com os residentes, conhecer os trabalhos, para tentar vislumbrar um pouquinho dessa grandiosa obra que iniciou, como ele relatou aqui, de uma forma tão inesperada e que deu certo. Eu uma vez perguntei: Divaldo, se você parasse para pensar lá atrás, quando você era jovem e não tinha nenhum recurso, que ia começar uma obra que ficaria desse tamanho, pensasse em todas as dificuldades que você ia enfrentar, eu acho que você não teria tido essa coragem. Ele falou: é verdade, minha filha. Então, ele teve a coragem, ele realizou, e hoje todos nós conseguimos nos beneficiar de tantas bênçãos. Então, a ele a nossa gratidão. Obrigado, Gisele. Obrigado, Divaldo. Obrigado à professora Solange, a equipe da Web TV Mansão do Caminho, o Sérgio, o Júnior, a nossa tradutora de Libras, a Isiane, ao público em geral que está aqui presente, aqueles que nos assistem remotamente pelos canais virtuais. Muito obrigado a todos. Nós iremos agora passar para o momento do passe. Convidamos aí os médiuns passistas da casa para se colocarem ao longo dos corredores e convidamos Divaldo para fazer, então, o encerramento desta reunião do dia de hoje. É o momento do ectoplasma, da transmissão de energias. Os nossos médiuns foram treinados durante anos. Os cuidados éticos, morais, de serviço, para ser instrumento de energias ectoplásmicamente abençoadas. Vamos, então, pedir a Jesus, o divino terapeuta, para que tome conta das nossas necessidades. Nós te rogamos, Jesus, que nos abençoes, que distendas tuas mãos cariciosas até nós, amparando-nos, enriquecendo-nos de paz, que saiamos daqui abastecidos de coragem, de harmonia, de perdão e de ternura para levarmos adiante a nossa tarefa. Pedimos-te pelos nossos familiares, por aqueles a quem amamos, pelo nosso lar, nossa família, mas também pela nossa casa espiritual, o santuário que nos deste, para transformar em hospital das almas. Lembramo-nos dos suicidas, os que se atiraram ao calabouço da loucura e fugiram do corpo. Pedimos por eles, mas também pelos espíritos infelizes que se comprazem na prática do mal.
Mestre, o mundo necessita de ti. Pedimos pela paz na terra, iniciando-se em nós. E pela água, que representa um símbolo da nossa purificação. Ajuda-nos, Senhor, a errar menos e acertar mais. Jubilosos, reconhecidos, em Teu nome, em nome de Deus, da Mãe Santíssima e dos Espíritos bons, encerramos a nossa reunião com votos de paz para todos. Está terminada a nossa sessão.